A Arte da Guerra de Sun Tzu, um livro de literatura estrangeira com tradução da Cultura Brasil Org, parte 6, sobre a arte de atacar pelo fogo. Existem 5 classes de ataques mediante o fogo: queimar as pessoas, queimar os mantimentos, queimar os equipamentos, queimar os depósitos e queimar as armas. O uso do fogo tem que ter uma base e exige certos meios. Existem momentos adequados para acender fogo, concretamente quando o tempo é seco e ventoso. Normalmente, em ataques mediante o fogo, é imprescindível seguir as mudanças produzidas por este. Quando o fogo está dentro do acampamento inimigo, prepara-te rapidamente desde fora. Seus soldados se mantêm em calma quando o fogo se inicia. Espera e não ataques. Quando o fogo alcança seu ponto álgido, segue-o. Se podes, se não podes, espera. Em geral, o fogo se utiliza para semear a confusão no inimigo e assim poder atacar-lhe. Quando o fogo pode ser prendido em campo aberto, não esperes para fazê-lo em seu interior. Faça-o quando seja oportuno. Quando o fogo for atiçado pelo vento, não ataques em direção contrária a ele. Não é eficaz lutar contra o ímpeto do fogo, porque o inimigo lutará nesse caso até a morte. Se soprou o vento durante o dia, à noite amainará. Um vento diurno cessará ao anoitecer, um vento noturno cessará ao amanhecer. Os exércitos devem saber que existem variantes das 5 classes de ataques mediante o fogo e adaptar-se a essas maneiras racional. Não basta saber como atacar os demais com fogo. É necessário saber como impedir que os demais te ataquem a ti. Assim, pois, a utilização do fogo para apoiar um ataque significa claridade, e a utilização da água para apoiar um ataque significa força. A água pode cortar a comunicação, porém não pode arrasar. A água pode ser usada para dividir um exército inimigo de maneira que sua força se desuna e a tua se fortaleça. Ganhar combatendo ou levar a cabo um assédio vitorioso sem recompensar aos que têm o mérito traz má fortuna e se faz merecedor de ser chamado avaro. Por isso se disse que um governo esclarecido tem em conta que um bom militar recompensa o mérito, não mobiliza as suas tropas quando não há vantagens que obter, não atuam quando não há nada que ganhar, nem lutam quando não existe perigo. As armas são instrumentos de mau augúrio e a guerra é um assunto perigoso. É indispensável impedir uma derrota desastrosa e, portanto, não vale a pena mobilizar um exército por razões insignificantes. As armas só devem ser usadas quando não existe outro remédio. Um governo não deve mobilizar um exército por ira e os chefes militares não devem provocar a guerra por cólera. Atua quando seja benéfico, em caso contrário, desiste. A ira pode converter-te na alegria e a cólera pode converter-te em prazer. Porém, um povo destruído não pode renascer, e a morte não pode converter-se em vida. Em consequência, um governo esclarecido presta atenção a tudo isto, e um bom mando militar o tem em conta. Esta é a maneira de manter a nação a salvo e de conservar intacto o seu exército. Sobre o uso de espiões. Uma operação militar significa um grande esforço para o povo, e a guerra pode durar muitos anos para obter uma vitória de um dia. Assim, pois, falar em conhecer a situação dos adversários para economizar os gastos, para investigar e estudar a oposição é extremamente inumano, e não é típico de um bom chefe militar, de um conselheiro do governo, nem de um governante vitorioso.
Portanto, o que possibilita um governo inteligente e um mando militar sábio vencer os demais e lograr triunfos extraordinários com essa informação essencial. As informações prévias não se pode obter de fantasma nem espíritos, nem se pode ter por analogia, nem descobrir mediante cálculo. Deve-se obter de pessoas que conheçam a situação do adversário. Existem 5 classes de espiões: o nativo, o interno, o duplo agente, o liquidável e o flutuante. Quando todos estão ativos, ninguém conhece suas rotas, e isso se lhe chama gênio organizativo, e se aplica ao governante. Os espiões nativos se contratam entre os habitantes de uma localidade. Espiões internos se contratam entre os funcionários inimigos. Os agentes duplos se contratam entre os espiões inimigos. Os espiões liquidáveis transmitem falsos dados aos espiões inimigos. Os espiões flutuantes voltam para trazer informes. Entre os funcionários de regime inimigo se acham aqueles com os quais se pode estabelecer contato e os que se pode subornar para averiguar a situação de seu país e descobrir qualquer plano que se trame contra ti. Também podem ser utilizados para criar desavenças e desarmonia. Em consequência, ninguém nas Forças Armadas é tratado com tanta familiaridade como os espiões. Ninguém recebe recompensas tão grandes como eles. Nem há assunto mais secreto que a espionagem. Se não se trata bem, os espiões podem converter-se em regenerados e trabalhar para o inimigo. Não se pode utilizar os espiões sem sagacidade e conhecimento. Não pode servir-se de espiões sem humanidade e justiça. Não se pode obter a verdade dos espiões sem sutileza. Certamente é um assunto muito delicado. Os espiões são úteis em todas as partes. Cada assunto requer um conhecimento prévio. Se algum assunto de espionagem é divulgado antes que o espião seja informado, este e o que o divulgou devem ser eliminados. Sempre que queiras atacar um exército, assediar uma cidade ou atacar uma pessoa, deves reconhecer previamente a identidade dos generais que a defendem, de seus aliados, seus visitantes, suas sentinelas e de seus criados. Assim, pois, faz que teus espiões averiguem tudo sobre eles. Sempre que vais atacar a combater, deves conhecer primeiro os talentos dos servidores do inimigo, e assim podes enfrentá-los segundo suas capacidades. Deves buscar agentes inimigos que se tenham vindo espionar, suborná-los e induzi-los a passar para o teu lado, para poder utilizá-los como agentes duplos. Com a informação obtida dessa maneira, podes encontrar espiões nativos e espiões internos para contratá-los. Com a informação obtida desses, pode fabricar informações falsas, servindo-te de espiões liquidáveis. Com a informação assim obtida, pode fazer que os espiões flutuantes atuem segundo os planos previstos. É essencial a um governo conhecer os 5 classes de espionagem, e esse conhecimento depende dos agentes duplos. Assim, esses devem ser bem tratados. Assim, só um governante brilhante ou um general sábio que possa utilizar os mais inteligentes para a espionagem podem estar seguros da vitória. A espionagem é essencial para operações militares e os exércitos dependem dela para levar a cabo suas ações. Não será vantajoso para o exército atuar sem conhecer a situação do inimigo, e conhecer a situação do inimigo não é possível sem a espionagem. Princípios da arte da guerra. Todas as espécies de conflitos são formas de guerra. 1. Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. 2. A arte da guerra é uma questão de vida ou morte, um caminho para a segurança como para a ruína. Em nenhuma circunstância deve ser negligenciada.
3. O mérito supremo consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. A glória suprema é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. 4. Apenas gostar ou usar muito de palavras não basta, é preciso saber transformá-las em atos e ações. 5. Preparar iscas para atrair o inimigo, fingir desorganização e depois esmagá-lo. Quando perto, fazê-lo acreditar que estamos longe, quando longe, vice-versa. Se ele for superior, evita combater. Se ele for temperamental, procura irritá-lo. Finja estar fraco e ele se tornará arrogante. Se ele estiver tranquilo, não lhe dê sossego. Ataque onde e quando ele se mostrar desesperado. Ataque onde e quando ele se mostrar despreparado. Apareça quando não estiver sendo esperado. 6. O valor do tempo vale mais que superioridade numérica. 7. Será vencedor quem souber quando e como lutar, não lutar, manobrar, preparar e quem tiver capacidade militar, não sofrendo a interferência do soberano. 8. O verdadeiro mérito é planejar secretamente, deslocar-se rapidamente e frustrar as intenções do inimigo, impedindo seus planos. 9. O guerreiro inteligente é alguém que não apenas vence, mas se sobressai, vencendo com facilidade. 10. O guerreiro vence os combates não cometendo erros, pois significa conquistar um inimigo já derrotado. 11. O guerreiro hábil coloca-se numa posição que torna a derrota impossível e não perde a oportunidade de aniquilar o inimigo. 12. A quantidade de decisão é como a calculada arremetida de um falcão. Um bom combate deve ser flexível no seu ataque e rápido na decisão. 13. A energia é comparada ao retirar de uma besta, a decisão ao acionar de um gatilho.